As pessoas decidem muito rápido quanto espaço você pode ocupar. Às vezes, antes mesmo de você terminar a primeira frase, elas observam se você recua quando é interrompido, se ri quando é desrespeitado, se pede desculpas antes de apresentar uma ideia, se muda de opinião assim que alguém demonstra resistência. E pouco a pouco formam uma conclusão silenciosa. Essa pessoa pode esperar. Essa pessoa pode ser pressionada. Essa pessoa não precisa ser levada tão a sério. Talvez você conheça essa sensação. Você fala e alguém fala por cima. Você contribui, mas outra pessoa recebe o crédito. Você se esforça, resolve, entrega e ainda assim parece ser tratado como figurante na própria vida. O impulso natural é tentar provar mais, trabalhar mais, explicar melhor, ser ainda mais prestativo, mostrar que merece respeito. Mas existe um problema. Quando você tenta desesperadamente convencer alguém do seu valor, comunica que essa pessoa tem autoridade para defini-lo. Napoleão Bonaparte não surgiu do centro do poder. Era jovem, corso, tinha um sotaque que o marcava e não possuía a aparência de alguém que seria naturalmente recebido como gigante. Antes de comandar exércitos, ele precisou enfrentar algo que talvez você enfrente todos os dias. Entrar em ambientes que já haviam decidido subestimá-lo. Sua resposta não foi implorar reconhecimento, foi construir uma presença que tornava a indiferença cada vez mais difícil. Este vídeo não é sobre assustar pessoas, manipular uma sala ou fingir confiança. É sobre interromper os sinais que ensinam os outros a diminuir você. Porque respeito imediato não nasce de uma pose. Nasce quando sua postura, sua fala e suas decisões transmitem a mesma mensagem. Eu sei onde estou. Sei o que estou fazendo. E não abandonarei minha posição apenas porque você tentou me testar. É tentador acreditar que somos subestimados apenas porque os outros são arrogantes, injustos ou incapazes de enxergar nosso potencial. Às vezes isso é verdade. Preconceito existe. Hierarquias injustas existem. Pessoas inseguras diminuem quem ameaça sua posição. Nem todo desrespeito foi provocado por você, mas existe uma parte desconfortável que está sob seu controle. Os sinais que você emite depois do primeiro teste. Imagine que alguém o interrompe no meio de uma reunião. Se você se cala e não retoma o raciocínio, a sala registra uma informação. Se alguém faz uma piada às suas custas e você ri para evitar tensão, o grupo registra outra. Se um cliente rejeita seu preço e você oferece desconto antes mesmo de compreender a objeção, ele aprende algo sobre sua convicção. Se uma pessoa chega atrasada repetidamente e você reorganiza tudo sem dizer nada, ela aprende o valor prático do seu tempo. O primeiro teste pode ter vindo do outro. A regra que nasce depois dele depende da sua resposta. As pessoas raramente sentam para decidir conscientemente: vou tratar essa pessoa como inferior. Elas apenas repetem o comportamento que não encontrou resistência. É assim que uma exceção vira padrão. Você tolera uma interrupção, depois duas. Depois começa a falar mais rápido porque já espera ser cortado. Sua pressa reduz sua clareza. Sua falta de clareza confirma a impressão de insegurança. E aquilo que começou como uma atitude alheia passa a ser sustentado pelo seu próprio comportamento. Esse é o ciclo da subestimação. Primeiro, alguém testa seu espaço. Depois você recua para preservar conforto. O recuo é interpretado como permissão. A permissão vira expectativa. E a expectativa se transforma na posição que passam a reservar para você. Para quebrar esse ciclo, você não precisa mudar todas as pessoas ao redor. Precisa tornar o custo do desrespeito maior do que a conveniência de repeti-lo. Não com vingança, não com agressividade, com clareza e consequência. Quando pensamos em Napoleão, pensamos no chapéu, no uniforme, nos retratos cuidadosamente construídos e no homem que comandou grande parte da Europa. Mas essa imagem pronta esconde o detalhe mais útil: ele não começou sendo percebido assim. Na juventude, Napoleão era um estrangeiro cultural dentro da França continental. Sua família vinha da Córcega, seu francês carregava sotaque. Ele não pertencia naturalmente à aristocracia que dominava os códigos sociais do poder. Era também mais jovem do que muitos homens que precisaria comandar. Isso significa que patente, competência e percepção nem sempre caminhavam juntas. Em Toulon, durante a Revolução Francesa, sua oportunidade não apareceu porque alguém decidiu que ele tinha a presença de líder. Ela apareceu dentro de um problema militar concreto. Ele observou o terreno, identificou a posição decisiva e apresentou uma solução capaz de mudar o resultado. Esse ponto importa. Napoleão não venceu a subestimação tentando parecer maior. Ele começou tornando sua leitura da situação mais precisa do que a leitura de quem possuía mais prestígio. Mais tarde, ao assumir o exército da Itália, encontrou tropas mal abastecidas e oficiais que não tinham motivo emocional para admirá-lo. Um discurso poderia criar energia por alguns minutos,
Mas somente organização, decisão e vitória transformariam energia em autoridade. Sua presença passou a significar movimento. Quando ele chegava, decisões eram tomadas, recursos eram reorganizados, o cenário deixava de permanecer parado. Essa é uma distinção que muita gente ignora. Existe a pessoa que chama a atenção e existe a pessoa cuja presença altera o funcionamento do ambiente. A primeira pode ser barulhenta, carismática ou impressionante. A segunda se torna referência porque reduz confusão, define direção e sustenta consequência. Você não precisa copiar a ambição, o autoritarismo ou os excessos de Napoleão. Sua história também mostra o perigo de acreditar que expansão não precisa de limite. Mas antes da queda, existe uma lição clara. Se quiser deixar de ser subestimado, não gaste toda a sua energia tentando controlar a opinião alheia. Torne sua contribuição observável. O primeiro sinal que faz uma pessoa parecer menor é a forma como ela enfraquece a própria frase antes que alguém tenha a chance de avaliá-la. Talvez eu esteja errado, mas desculpe incomodar. É só uma ideia. Não sei se faz sentido. Essas expressões podem parecer humildes, e em alguns contextos, reconhecer incerteza é sinal de inteligência. O problema é usá-las automaticamente, inclusive quando você conhece o assunto. Você entrega uma instrução para quem escuta. Trate o que vem agora como algo provisório, pequeno e facilmente descartável. Depois, quando ninguém considera sua ideia, você conclui que faltou falar mais. Talvez tenha faltado retirar as desculpas que vieram antes dela. Compare duas formas de apresentar a mesma contribuição. Desculpa, talvez seja uma ideia boba, mas quem sabe a gente poderia mudar o prazo? Agora, o prazo atual compromete a qualidade. Minha recomendação é mover a entrega para quinta-feira. A segunda frase não é agressiva. Não é arrogante. Apenas possui estrutura. Ela apresenta realidade, consequência e direção. Presença verbal nasce quando você para de usar palavras para escapar antecipadamente do julgamento. Fale em um ritmo que permita que sua ideia chegue inteira. Termine a frase. Evite transformar toda afirmação em uma pergunta pelo tom de voz. E depois de dizer o necessário, tolere 2 segundos de silêncio. Pessoas inseguras sentem que precisam preencher o silêncio antes que alguém use aquele espaço contra elas. Pessoas posicionadas permitem que a frase permaneça na sala. Você não controla se concordarão, mas pode parar de apresentar sua própria opinião como se ela já viesse recusada. Outro sinal de baixa convicção é oferecer concessões que ninguém ainda pediu. Você informa um preço e imediatamente acrescenta: mas posso fazer mais barato. Estabelece um horário e diz: se for ruim, eu mudo tudo. Recusa um pedido e oferece 3 compensações para evitar que a pessoa sinta qualquer desconforto. Nesse momento, sua tentativa de parecer gentil comunica uma mensagem mais forte. Eu mesmo não acredito que minha posição seja sustentável. Negociar não é fraqueza. Negociação é necessária quando 2 necessidades legítimas precisam encontrar um acordo. Mas concessão antecipada não é negociação. É medo tentando comprar aceitação. Napoleão compreendia o valor psicológico de ocupar uma posição antes que o adversário pudesse fazê-lo. Fora do campo de batalha, a lição ética é simples. Defina internamente sua posição antes de entrar na conversa. Qual é seu preço? Qual é seu limite? Qual prazo você realmente consegue cumprir? O que está incluído? O que acontecerá se o acordo não for respeitado? Se você não respondeu a essas perguntas, a pressão responderá por você. E pressão quase sempre escolhe a opção mais conveniente para o outro. Antes de uma conversa importante, escreva uma frase que represente sua posição mínima. Este é o prazo que consigo assumir com qualidade. O valor para esse escopo é este. Eu posso conversar, mas não aceitarei insultos. Hoje não estou disponível. Então não abandone essa frase apenas porque surgiu uma expressão de decepção. O desconforto do outro é informação. Não é automaticamente uma ordem. Existe também uma forma silenciosa de ser subestimado. Fazer muito e tornar tudo invisível. Você resolve problemas antes que apareçam. Organiza, corrige, cobre falhas e entrega. Como evita o caos, ninguém percebe quanto caos você evitou. Quando chega o momento de reconhecimento, outra pessoa sabe narrar melhor a própria contribuição. E você pensa: se eu for realmente bom, perceberão. Nem sempre. Competência sem visibilidade pode produzir dependência, mas não necessariamente reconhecimento. Isso não significa transformar cada tarefa em autopromoção. Significa aprender a comunicar fatos. Em vez de terminei tudo, diga: concluí as 3 entregas, corrigi o risco do prazo e documentei o processo para a próxima etapa. Em vez de esperar que um cliente adivinhe o trabalho extra, o pedido inicial incluía 2 versões. Esta terceira alteração amplia o escopo, envia o ajuste de prazo e valor.
Em vez de aceitar que outra pessoa resuma um projeto que você conduziu, registre decisões, resultados e responsabilidades ao longo do caminho. Resultado precisa de rastro. Quando Napoleão enviava relatos de campanha, ele não deixava que o significado das vitórias fosse inteiramente definido por terceiros. Ele compreendia que resultado e narrativa influenciam percepção. Devemos observar isso com senso crítico, porque propaganda pode distorcer realidade. Mas o erro oposto também existe. Acreditar que fatos falarão sozinhos em ambientes cheios de interesses, distrações e disputas por atenção. Não invente grandeza. Não aumente números. Não roube mérito. Aprenda apenas a dizer de forma objetiva o que fez, qual problema resolveu e qual consequência produziu. Ser humilde não exige desaparecer do próprio trabalho. Algumas pessoas tentam corrigir a imagem de fraqueza, tornando-se reativas. Respondem imediatamente a qualquer crítica. Explicam cada detalhe. Entram em discussões longas. Tentam vencer toda a provocação. Mas quem controla a sua reação controla o ritmo da conversa. Se basta uma frase para tirar você do centro, sua presença pode parecer intensa, mas não parece sólida. Respeito não é ausência de emoção. É capacidade de não entregar o comando da própria conduta à emoção do momento. Quando alguém o provoca, faça 3 perguntas silenciosas. Primeira, existe alguma informação útil aqui? Segunda, essa pessoa tem autoridade ou proximidade suficiente para exigir uma resposta? Terceira, responder agora melhor alguma coisa? Às vezes, a melhor resposta será clara e curta. Não concordo com essa descrição. Se houver um ponto específico, podemos analisá-lo. Não continuarei a conversa nesse tom. Outras vezes será necessário não responder naquele momento. O silêncio não deve ser usado como punição ou manipulação, mas pode ser proteção contra uma conversa que perdeu qualquer possibilidade de produzir entendimento. Napoleão valorizava velocidade quando o cenário exigia a ação, mas velocidade estratégica não é impulsividade. A ação tinha força porque pretendia produzir um resultado, não apenas aliviar uma emoção. Antes de reagir, pergunte: qual resultado esta resposta serve? Se a única resposta for provar que não sou fraco, talvez você já tenha entregue poder demais à provocação. Você pode falar com firmeza e ainda assim continuar sendo subestimado se nada acontece quando sua palavra é ignorada. Não aceito atrasos, mas você espera indefinidamente. Não trabalho sem pagamento, mas abre uma exceção toda vez. Não quero que fale comigo assim. Mas permanece na conversa enquanto os insultos continuam. Um limite sem consequência é apenas uma preferência anunciada. Consequência não significa castigo. É o que você fará para proteger a regra quando o outro decidir não respeitá-la. Se a reunião começa 30 minutos depois, você talvez encerre no horário originalmente combinado. Se o pagamento não chegou, o trabalho é pausado. Se a conversa se torna ofensiva, você a interrompe e retoma somente quando houver respeito. Se alguém insiste depois do seu não, você para de produzir novas justificativas. Note que todas essas consequências dependem de uma ação sua. Esse é o ponto. Um limite frágil tenta controlar o outro. Você não pode fazer isso. Um limite sustentável define sua resposta. Se isso acontecer, eu farei aquilo. Pessoas que foram acostumadas ao seu recuo podem reagir mal quando encontram consistência. Elas podem dizer que você mudou. E terão razão. Você mudou a regra que antes permitia acesso ilimitado ao seu tempo, à sua energia e à sua tolerância. Não transforme a resistência inicial em prova de que o limite está errado. Às vezes, a resistência é apenas o antigo privilégio, percebendo que deixou de ser automático. Presença não é um truque de linguagem corporal. É coerência visível. Ela possui 4 partes. A primeira é direção. Você sabe o que quer produzir naquela conversa? Informar, decidir, negociar, encerrar. Sem direção, você se perde tentando administrar todas as reações. A segunda é ritmo. Quem está ansioso acelera a fala, interrompe a si mesmo e responde antes de compreender. Reduzir um pouco a velocidade mostra que você não está fugindo da própria mensagem. A terceira é precisão. Pessoas subestimadas frequentemente usam palavras demais porque esperam que quantidade produza credibilidade. Mas excesso de explicação dilui o centro da frase. Diga o fato, diga a decisão, diga o próximo passo. O material chegou depois do prazo. A entrega será movida para sexta-feira. Confirmo o novo cronograma por escrito. A quarta é continuidade. Sua postura de hoje precisa sobreviver ao desconforto de amanhã. Qualquer pessoa consegue parecer firme em uma frase ensaiada.
O respeito nasce quando a mesma regra continua válida depois da insistência, da culpa e da tentativa de negociação. Direção, ritmo, precisão, continuidade. Essas 4 partes tornam sua presença previsível no melhor sentido. As pessoas sabem que sua fala significa alguma coisa. Sabem que um acordo será lembrado. Sabem que uma decisão não desaparecerá diante da primeira pressão. É essa previsibilidade que reduz testes futuros. Você não precisará impor respeito em cada encontro se construir um padrão que chegue antes de você. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando em uma pessoa específica: o chefe que o interrompe, o familiar que exige demais, o parceiro que minimiza suas necessidades, o cliente que transforma cada acordo em negociação. Seu impulso pode ser preparar uma grande conversa para corrigir tudo de uma vez. Mas reposicionamento raramente começa com um discurso dramático. Começa com pequenas mudanças repetidas. Na próxima interrupção, diga: vou concluir este ponto e já escuto você. Na próxima cobrança que não lhe pertence, isso não ficou sob minha responsabilidade. Posso ajudar a definir quem assumirá. No próximo pedido incompatível com seu tempo, não consigo assumir isso esta semana. No próximo comentário desrespeitoso, não trate isso como brincadeira. Eu não gostei. Na próxima tentativa de ampliar um acordo, essa solicitação não está incluída no escopo atual. Não faça um anúncio dizendo que agora será uma pessoa diferente. Seja diferente na próxima situação concreta. Anúncios criam debate. Comportamento cria evidência. E prepare-se para uma fase estranha. As pessoas ainda responderão à sua versão antiga. Elas insistirão porque antes a segunda pergunta mudava sua resposta. Podem rir porque antes o humor fazia você recuar. Podem chamar Lô de frio porque estavam acostumadas a receber explicações emocionais para decisões simples. Não use isso como justificativa para se tornar insensível. Escute críticas honestas, corrija excessos, peça desculpas quando realmente errar. Mas não confunda a surpresa de alguém com a obrigação de voltar ao padrão antigo. Nos próximos 7 dias, observe 5 momentos. Primeiro, quando você sentir vontade de pedir desculpas sem ter causado dano. Troque desculpa incomodar por: você tem 2 minutos para este assunto? Segundo, quando alguém interromper sua fala, não dispute o volume. Retome com calma, como eu estava dizendo. Terceiro, quando sentir vontade de oferecer uma concessão antecipada, apresente sua posição e pare. Deixe que a outra pessoa responda antes de negociar contra si mesmo. Quarto, quando seu trabalho produzir um resultado, registre o que você resolveu. Não para alimentar ego, mas para impedir que sua contribuição desapareça. Quinto, quando seu limite encontrar resistência. Não invente uma nova explicação. Repita a decisão em menos palavras e cumpra a consequência prevista. Ao final de cada dia, faça uma pergunta: em qual momento eu permaneci na minha posição sem precisar atacar ninguém? Essa pergunta é importante porque firmeza não é agressividade. O objetivo não é sair de cada interação sentindo que venceu. É sair sem ter abandonado a si mesmo para comprar alguns minutos de aprovação. Em 7 dias, talvez ninguém anuncie que passou a respeitá-lo mais. Mas você perceberá mudanças menores. Menos interrupções prolongadas, menos pedidos apresentados como obrigação. Mais cuidado com seu horário. Mais atenção quando você começa a falar. E, principalmente, menos negociação dentro de você depois que já sabe qual é a decisão correta. Você não controla a primeira impressão de todas as pessoas. Alguém ainda poderá julgá-lo pela idade, pela aparência, pela origem, pelo cargo, pelo sotaque ou pelo silêncio. Mas subestimação só se torna destino quando você organiza o próprio comportamento para caber nela. Napoleão entrou em ambientes que não estavam preparados para enxergar autoridade nele. O que alterou sua posição não foi pedir que fossem mais justos, foi unir leitura, decisão, resultado e narrativa até que ignorá-lo se tornasse impraticável. Sua vida não é um campo de batalha. As pessoas ao seu redor não são inimigos a conquistar. Mas existe uma batalha interna que precisa terminar. A tentativa de parecer pequeno para que ninguém se sinta desconfortável com sua presença. Pare de enfraquecer a frase antes de dizê-la. Pare de oferecer desconto antes da objeção. Pare de esconder o trabalho que sustenta os resultados. Pare de reagir a cada provocação. Pare de anunciar limites que você mesmo não protegerá. Não exija respeito com ameaças. Construa um padrão que o desrespeito não consiga atravessar sem encontrar consequência. Quando sua fala, suas escolhas e suas ações começam a concordar, algo muda. Você não precisa convencer tanto. Não precisa repetir tanto. Não precisa provar seu valor em cada sala. Sua presença passa a carregar o histórico das posições que você sustentou.
E é assim que alguém deixa de ser fácil de subestimar, não se tornando mais barulhento, tornando-se mais claro, não tentando dominar, parando de recuar automaticamente, não pedindo que todos reconheçam sua força, vivendo de uma forma que já não exige a permissão deles. Se este vídeo descreveu situações que você vive, escreva nos comentários. Minha presença não pede desculpas por existir. Não como uma frase bonita, mas como um compromisso para os próximos 7 dias. Inscreva-se no canal se você quer aprender a construir respeito, limites e autocontrole sem manipulação e sem jogos emocionais. E se você percebeu que sabe o que deveria fazer, mas ainda recua quando encontra pressão, conheça vezes o reset do respeito. É um guia prático para identificar onde você está perdendo autoridade, estabelecer limites sustentáveis e transformar clareza em comportamento consistente. O acesso está no link abaixo. Você não precisa entrar em todas as salas tentando provar que é importante. Precisa apenas parar de agir como se os outros tivessem o direito de decidir isso por você.